E aí pessoal, conectados? Tudo bem? Hoje eu tô com o Alexandre Erhard. E aí, Xande, tudo bem? Tudo certo. E a gente tá aqui para falar, para ter um bate-papo com um grande parceiro nosso, que é o Wagner Martendal. E aí, Wagner, tudo bem? Boa tarde, tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Alexandre? Prazer em estar com vocês, essa tarde agitada aí, né? Final do ano, correria pegando, mas vocês são ótimos parceiros nossos, aí sempre a gente está à disposição de vocês aí, principalmente para trocar ideia aí de alto conteúdo, qual é a proposta de hoje. Vou dar só um início e daí depois eu vou querer que tu te apresente um pouco mais, Wagner. Mas assim, o Wagner ele é o head de S&OP e PPCPM da Karsten, né? Grande fabricante, aí, uma das empresas mais antigas e consolidadas aí do mercado brasileiro têxtil de cama, mesa e banho. Mas eu vou deixar que tu te apresente um pouquinho, contar um pouquinho da tua história, para que a gente possa, com base nisso, iniciar, falar um pouquinho mais sobre essa jornada de otimização dos processos aí de planejamento de produção da Karsten. Sim, a minha formação ela é voltada à área de logística e produção, né? Tenho uma MBA pela Federal do Paraná, logística também, né? Também sou um adepto aí do Lean Six Sigma, né? Essa filosofia e ferramentas de trabalho. Atuei aí desde os anos 2000 e alguma coisa, já faz um bom tempo já, né? Iniciando aí na parte de commodities agrícolas, né? Foi as minhas primeiras experiências profissionais. Atuei na área de serviço também, de logística, consultoria. Depois, em paralelo, tive uma experiência aí de um bom tempo como professor universitário na área de logística. Aí migrei para metal mecânico, trabalhei durante um bom tempo numa indústria metal mecânica e aí agora, nos últimos 3 anos e meio, fomos para o têxtil. Então, estamos migrando em bastante áreas aí, mas aí é um pouco da minha trajetória aí, né? Estou aqui 3 anos e meio na Karsten, né? Como tu falou aí, uma indústria muito tradicional no Brasil, né? Ela é uma das mais longevas no Brasil, né? Hoje ela está com 138 anos. A gente tem hoje em torno de 2.300 colaboradores, né? Estamos projetando um crescimento muito bom para o ano que vem. E aí, resumindo, é isso, né? Como tu comentou, a gente tem hoje produtos aqui, né, na área de banho, cama, mesa, banho, né? Tecidos para decoração também. O nosso portfólio aí que a gente atende aí o mercado nacional com maior ênfase e também exportação. Bom, contextualizando um pouquinho também da própria estrutura da Karsten, né? A Karsten é conhecida por ser uma indústria bem vertical, né? Vocês têm processos aí que percorrem praticamente a cadeia produtiva inteira, né? Exatamente. A gente trabalha muito fortemente com fibras, né? Começa tudo pela nossa fibra, né, que é o algodão. Então, a gente trabalha com a compra do algodão e aí a gente faz todo o processo aqui interno, né, na planta de Blumenau. A gente faz a fiação, né, então a gente tem uma fábrica de fios, a gente produz uma gama grande de títulos de fios aqui, né, focado para a indústria nossa, né, de cama, mesa e banho. A gente tem uma tecelagem estruturada aqui também, né, que comporta aí o nosso volume de produção. E aí a gente tem as etapas, né? O beneficiamento, né, de todo esse tecido que a gente produz internamente, né, e também compra, né, uma boa parte de tecido. Então a gente tem o beneficiamento. Eu brinco que a gente tem 5 fábricas dentro de uma, né? Então, fiação, tecelagem, o beneficiamento e as confecções, né? E a gente tem a confecção banho e a confecção cama. Então, como tu falou, é uma indústria bem verticalizada, né? Ela é bem semelhante às indústrias têxteis, né, que tem essa característica de verticalização, né, por trabalhar, né, com recursos, vamos dizer assim, com restrições, né, então eles adaptam modelos pensando mais fortemente na questão da verticalização, e isso torna uma bela de uma complexidade para planejar, né, que também vocês conhecem bem e nos ajudam a conhecer também, né, no dia a dia. Aí. Nesse nosso papo hoje, a gente deve dar um foco maior nos processos de planejamento, né, de produção. Wagner, conta pra gente um pouquinho como é que foi essa história lá no início, né? Quando vocês já tinham também uma solução de scheduling, uma solução de programação,
né, e que necessidades que vocês ainda precisavam, né, atender, né, basicamente o porquê que se buscou, né, melhorar o planejamento, né, e o que se fez, quais foram essas motivações. Então, assim, a gente iniciou com o projeto com a ANEEL, né, em parceria ali com a ferramenta do Preactor Schedule, né, justamente para a gente ter um avanço na questão da digitalização, né, vamos dizer assim. Muitos processos manuais, né, muitos controles de pegar na mão, que a gente brinca aqui, né, mas hoje, para vocês terem uma ideia, a gente passa aqui, em média, no processo de produção, mais de 10 mil SKUs, né? Em 5 unidades de fabricação interligadas, né? Então, a complexidade é muito grande, né? Então, para a gente ter uma assertividade entre aquilo que existe de planejamento fino, né, de sequenciamento, em o que a fábrica tem as condições de entregar, a gente avançou, né, primeiramente com o módulo OS, para ter essa aderência, né, e voltada mais também à digitalização. Digitalização, que eu quero dizer, é a complexidade transformada em dados, né? Então, não no papel ou no pegar na mão, né? Então, a gente iniciou com esse trabalho, mas a gente entendeu que a gente tinha uma visão muito de curto prazo, né, com o sequenciamento da fábrica, né? Logicamente que ele é fundamental, é muito importante, né? Ele nos dá assim uma assertividade do que aquilo a gente está planejando é possível de realizar, né, na parte operacional, né, de chão de fábrica, mas a gente queria ter um horizonte maior de visão, né, não apenas do sequenciamento. E como os nossos cenários eles estão, assim, é até redundante falar, né, agora, né, hoje dia 26 de novembro, né, a gente vem aí do momento aí de pandemia, então são muitos cenários, né, muita incerteza, então a gente trabalha muito com o hoje, né. Então, o que a gente tem hoje de informação é um cenário, amanhã pode ser outro cenário. Então, a gente foi, vamos dizer assim, fomos privilegiados por já estar tendo uma ferramenta para poder fazer simulação de cenários, que é o AP, né? Então, a gente optou em dar esse passo a mais justamente para ter uma visibilidade maior de médio e longo prazo, né, com a ferramenta de AP. A gente trabalhava muito com planilhas, né? Então a assertividade, a possibilidade de erros, a acuracidade das informações estavam nos limitando para ter um horizonte maior, né? Então isso foi o principal fator que, né, a gente, em consenso com a nossa diretoria, que apoiou desde o início o projeto, né, de avançar nessa ideia de ter uma visão de planejamento, né, de mais médio e longo prazo. E depois aí a gente vai falando, né? Mas surgiu outras várias frentes que estão interligadas também ao projeto, né? Como a visão financeira de planejamento, como a visão de datas de entrega que a gente está avançando, né? Enfim, eu vejo que o AP hoje ele propicia para nós aí infinitas possibilidades de poder atuar, né? Sempre visando a otimização e melhorar o nível de serviço para o cliente, né? Equilibrar bastante, né, esse ponto de otimização de custos, né, redução de custos com um melhor nível de serviço para o cliente, né? Ainda mais num cenário de incerteza, às vezes é muito difícil a gente conseguir fazer esse malabarismo, né? Justamente os cálculos, né? Porque quando a gente parte para um cenário complexo, né, de instabilidade, né, muita incerteza dos números, né, qual vai ser a receita, né? E aí a previsão de vendas, né? Eu acho que se alguém acertou previsão de vendas esse ano, vai dizer que vai estar mentindo, né? Então, assim, se a gente for falar de WMAP em 2020, podemos rasgar os diplomas e voltar para casa, né? Porque não existiu, né? Então, a gente tem que estar, né, com o dinamismo flor da pele. Então, o AP está nos propiciando fazer justamente esses cenários, né? Cálculos rápidos, né? Que ele faz por SKU a níveis, né? Desde acabado, matérias-primas, intermediários, né? E nos dando essa visão aí para poder tomar decisão. Né? Eu acho que isso é o mais importante, assim, né? E dar uma segurança maior para a diretoria, né? Para dizer para que lado que a gente vai. Né? Então, tanta incerteza, a gente tem uma base para a gente poder ter um pouco mais de assertividade na tomada de decisão. Legal. Deixa eu aproveitar para te perguntar, Wagner. Fala um pouquinho para nós como era fazer um cenário antes de ter uma ferramenta de AP e como que é agora, né? Quantos dias vocês levavam para fazer um cenário e que nível de detalhe tu conseguia chegar?
e agora como é que ficou a diferença nessa questão, né? Assim, isso realmente foi um ponderador bem forte, né, para o projeto. Então, antes de a gente avançar com o AP, a gente recebia uma previsão de vendas e trabalhava ela em Excel, né? Então, a gente tentava descer do nível acabado até o nível da fibra lá, que eu expliquei para vocês, é onde a gente compra, né? Então, para fazer esse nível de detalhamento, a gente trabalhava bastante por médias, né? Agrupamentos macros, né, de famílias, né, que a gente vai fazendo agrupamentos, né? Como uma boa, né, para quem conhece bem lá um livrinho amarelinho da SNOP, sabe do que eu estou falando, né? A gente faz um agrupado, né, de médias e aí vai tentando descer para poder, né, ter uma visão de planejamento, né, justamente para montar o plano de mestre de produção, enfim. E esse prazo, geralmente, que a gente demorava era em torno de 7 dias, né? Desde a gente poder receber, começar a detalhar todos os recursos Fabris, né, as restrições, aí a gente ia simulando, né, a ocupação de máquina, enfim. Mas mesmo assim, por médias, né? A gente não chegava a conseguir abrir uma ocupação de uma máquina num determinado centro de trabalho, né? A gente fazia por médias pela complexidade, né? Então, a gente demorava em torno de 7 dias. Hoje, a gente está fazendo um cenário que, quando a gente recebe a previsão de vendas, a gente coloca no AP, né? A gente modula, né, todos os parâmetros, né, para ele fazer os cálculos, né, seja restrição de capacidade, turnos, né, toda aquela basicamente que a gente montava no Excel, mas agora parametrizando no AP, né, e níveis de eficiência acordados com a produção, enfim, e a gente coloca para rodar. Nas últimas simulações que a gente vem fazendo aí, a gente está demorando em torno de 6 a 7 horas para poder gerar um cenário, né? E aí a gente tem um cenário para avaliar, e aí a gente pode mexer em políticas, pode, né, fazer alguma alteração, rodar de novo, né? E aí a gente pode, geralmente, quando a gente tem aqui, né, a nossa gestão baseada, né, na metodologia de SNOP, então a gente pode levar hoje em dia para uma reunião de diretoria, não um cenário, a gente pode levar aí 3 cenários, né, para a gente poder dar um embasamento para a diretoria. Então isso está sendo um avanço muito importante aqui também, em termos de planejamento. Claro, no ambiente mais dinâmico como nós estamos hoje, isso é um avanço super importante, né? Ganhar muito em riqueza na informação e ao mesmo tempo muitas vezes mais rápido, né? Com certeza, né? Assim, a gente vem usando a ferramenta. Eu não vou dizer que nós somos sênior de AP, porque não, né? A gente está no primeiro ano aí de operação, né? Mas a gente já está chegando a poder fazer projeções aí né, de margem, enfim, simular às vezes projetos que possam ocupar melhor a fábrica, daí para poder simular se vale a pena, não vale a pena, né? Então tem coisas bem importantes assim que a gente não conseguia fazer, né? A gente está começando aí a sentir uma possibilidade já de poder trabalhar num nível assim mais estratégico, financeiro também, que eu acho que assim todas as empresas devem estar pensando em avançar nessa ligação, né, entre o que o planejamento está fazendo de direcionamento, né, mas olhando também o resultado, né? Eu acho que a gente tem tem muitas variáveis, né, na hora de fazer um planejamento, né, e eu acho que o financeiro também deve estar muito interligado e é fundamental hoje em dia no planejamento, né. Quem dirá nesse ano, né, quando a gente estava no meio da pandemia, fluxo de caixa era primordial, né? A gente está agora num cenário que é maximizar atendimento e entrega. Então, cada momento a gente está tendo que revisitar os conceitos, os parâmetros, enfim. E o AP está nos auxiliando muito forte, né, nessas tomadas de decisão. Mas, Wagner, comentando aqui um pouquinho sobre o início do projeto, né, e todo a mobilização que é necessária, né, para fazer o projeto, que áreas que estavam envolvidas ali no início do projeto, durante o projeto, né, que tipo de profissional, área que é necessária se dedicar nesse tipo de atividade, com maior, com menor intensidade? Conta pra gente um pouquinho. Assim, a gente teve
um privilégio de poder ter estressado muitos assuntos com a ferramenta DAS, né? Mas a gente ainda manteve muitas partes que estavam no projeto do AES no AP também, né? Então, eu vou fazer esse link que eu acho que é importante, né? Então, assim, desde a engenharia, né? Quando a gente fala de estrutura de produtos, materiais, a Bill of Materials, isso precisa estar muito forte, né? Uma base muito estruturada, né? Porque tudo ele vai fazer bases e simulações na estrutura dos itens, né? Então, acho que a engenharia é fundamental, tá junto, né? Uma outra parte, assim, que foi o início justamente do projeto é fazer a modelação pensando no cliente. Então, o comercial é uma parte bem importante do projeto, né? Então, para ver como é que a gente vai atender, né? Como é que é a divisão, que canais que são atendidos, né? Em que momento, né? A política, né? Então, o comercial precisa também tá junto do projeto, né? E a gente trabalha muito também com... A gente tem uma característica de sazonalidade, né? Então, em alguns momentos, o comercial ele participa muito forte do planejamento quando a gente tem que fazer a ocupação de fábrica, né? Então, o comercial é muito importante. TI, até é redundante falar, mas assim, existe muito estratégico, né? Um esforço grande de TI, né? De disponibilizar pessoas full time, né? Porque a gente tem, desde os processos de integração, né, entre o nosso RP com o AP, e aí a modelagem, né, de todos os dados, né, para fazer isso sincronizar, né, e aí tem ajustes também, né, adaptações também, né, mesmo que sejam às vezes pequenos, mas tem que ser muito bem estruturadas, né, porque esse link ele ocorre sempre quando a gente faz as simulações, né? Então, a integração, a simulação, a TI tem que estar presente muito forte, né? E eu vejo que também a parte de produção, né, é fundamental. A gente tem que ter a visão da produção também, né? Eu até brinquei uma vez falando que não adianta a gente querer digitalizar as coisas se a gente não analogizar primeiro, né? Analogizar que eu digo é assim, né? A gente não adianta botar um sistema a simular tudo, sendo que na prática não acontece. Então, a produção ela tem que estar junto para poder ver se o que a gente está fazendo faz sentido, né? Então, a produção é muito importante dentro disso. É verdade. Precisa saber qual que é o fio da meada, né? Qual que é o caminho para fazer, senão automatizar uma coisa errada não adianta, né? Exatamente, né? E aí a gente também envolveu em vários momentos a parte de controladoria, porque a gente tem tabelas de custo, né, e tal, para poder subir, para ter as visões de custo, né, parte, né, enfim, financeiro, né, fluxo de caixa, e até inclusive a gente envolveu em alguns momentos a manutenção, né, então a gente tem integrações com manutenção preventiva, enfim, né, a gente tem um software de manutenção, então ele está integrado para poder fazer essas reservas de minutos, né, dos recursos também, visando uma integração com a área de manutenção. Basicamente, acho que essa é uma estrutura que a gente trabalhou ao longo do projeto aí, que funcionou legal, assim, que precisa dedicação dessas áreas aí para poder que o todo consiga fazer aí o objetivo dele, né, dos cálculos de simulação. E deixa eu te perguntar também, Wagner, tu comentou sobre alguns ganhos em termos de eficiência no processo, né, em fazer mais rápido e ter mais riqueza de detalhes. Mas o que tu podia falar para nós sobre ganhos que vocês identificaram a partir do uso da ferramenta, à medida que ela foi amadurecendo, e hoje vocês já podem olhar para trás e comparar alguns ganhos em relação a como acontecia antes? Assim, eu vejo que um ganho significativo é que quando a gente consegue fazer cálculos assim mais detalhados, né, e menos por médias, né, a gente consegue enxergar coisas que a gente não enxergava antes, vamos falar assim, né? Desde, por exemplo, um recurso que está com um tempo calculado que na prática não está acontecendo, a gente consegue enxergar e trabalhar num custo e aí poder gerar uma ficha técnica com custo real mais próximo. Acho isso um ganho muito importante, muito significativo, né? Um outro ponto também é enxergar melhor os gargalos nossos da fábrica, né? E aí a gente trabalhando com capacidade finita, isso fica muito forte, muito evidente, né? E aí os ganhos eles são muito fortes aí em dois indicadores bem importantes nossos aqui, que é o OTIF e TTM, né?
o TIF, né, todo mundo, né, sabe que é entregar o pedido no prazo e na quantidade que o cliente pediu, né? Então, a gente conseguindo enxergar bem os gargalos, né, os limites de capacidade, a gente pode planejar melhor, né? E aí, com certeza, também prometer algo melhor para o cliente, né? E o TTM é a gente poder, né, enxergando esses gargalos, poder fazer algumas ações preventivas, né, planejar com mais antecedência, né, até inclusive quando a gente se deparou aí, né, com uma alta venda, né, em determinado momento onde a gente simulou, a gente viu que precisaria investir, né, então ele nos deu visão de investimento, então a gente pôde reagir rápido, né, poder atender uma venda assim fora do planejado, né? Então, isso também nos propicia aumento de share, né? Crescimento de receita, melhorar o resultado, enfim, né? Então, acho que são ganhos assim que eu, né, posso, né, comentar com vocês que são muito importantes, estratégicos para a empresa, né? E que ajudam aí a sustentar os nossos pilares, né? Que é basicamente o principal o nosso cliente, né? Então, trazendo ganhos para o cliente, né, os ganhos da empresa aí, né, médio e longo prazo, com certeza são bem importantes. Wagner, e fala um pouquinho para nós sobre os próximos passos, né? Aonde vocês já estabilizaram bem e para onde vocês estão focando agora os seus esforços. Eu sei que vocês estão num desafio aí bem interessante de melhorar o processo de promessa de prazo de entrega, né, e trabalhar com tecnologia para poder ver isso nos mínimos detalhes e com uma visão adequada de capacidade finita. Comenta um pouco para nós de onde vocês estão hoje, né, o nível de maturidade hoje e quais os próximos passos aí com a ferramenta. Legal. Então, assim, a gente entendo aí que eu acredito que em termos aí de evolução do AP, né, a gente está em um nível muito bom aí, né? Temos pequenos ajustes aqui que a gente ainda vem trabalhando, né? Mas em termos de planejamento, a gente já tem bons cenários para poder gerar níveis de orçamento. A gente já trabalhou baseado na ferramenta de AP, né? Eu acho que é bem importante também. O que a gente está avançando agora assim, né? Como eu falei, como a gente tinha desenvolvido o projeto baseado fortemente também com uma visão comercial, a gente quer tentar fazer o link agora, né, entre entrada de pedidos, né, e olhando a fábrica, né, baseado no AP. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de trabalhar nesse sentido, né, que é olhar todos os recursos, as restrições, seja de matéria-primas, né, seja de fábrica, né, e aí poder devolver isso para o cliente, né, como uma possibilidade de prazo de entrega. Então, acho que é um trabalho que a gente vai estar planejando para o ano que vem, né, para avançar nessa possibilidade aí, né, nesse projeto. E, assim, outros trabalhos que a gente vem fazendo, né? Eu acho que a gente está também com uma frente muito bacana também de melhorar a nossa previsão, né? Com ferramentas de forecast, machine learning, né? Eu vejo que a gente, assim, o nível de serviço ao cliente, né? As ferramentas, né, da cadeia de suprimentos, né? Que, por exemplo, a gente fala há muito tempo de CPFR, né? De ter a demanda colaborativa, né, vertical, aí, né, fornecedores e clientes, né? Mas eu acho que as empresas não estão extraindo o que é a filosofia do CPFR, né? Então eu vejo que a gente tem um avanço grande nisso aí agora, muito forte com o uso de tecnologia da informação, né? Então, a gente está com uma frente aí de dados, né, Big Data, né, até eu faço uma alusão ali com o semáforo, né? Quando a gente para o carro atrás de um outro carro quando tem a luz vermelha, né? O tempo que a gente demora para poder ver que abriu o sinal e aí poder acelerar quando o outro da frente acelerou, né? Essa dinâmica, assim, a gente precisa avançar muito fortemente as indústrias, né? Principalmente indústrias, eu digo, né? Porque investe muito em estoque, né? Para poder ter um nível de serviço ao cliente. Então, a gente ter essa integração da cadeia, utilizando ferramentas, né, buscando os dados do cliente, né, e aí trazendo esses dados, né, através do forecast para uma visão, né, de planejamento, para ter uma flexibilidade melhor, né, uma assertividade melhor, né, na previsão de vendas. Eu acho que
um trabalho grande aí que a gente também tá buscando para os próximos meses, anos, inclusive, né? Pelo que, né, a gente vem vendo, a própria solução do AP, né, de planning, é uma solução que ela dá um suporte, ela apoia o próprio processo de S&OP, né? Conta pra gente um pouquinho dentro dessa dinâmica, dentro das reuniões de S&OP, com diretoria, com outras áreas, vocês usam os cenários que são gerados dentro da solução? Isso serve de input? Como é que é um pouquinho isso? Acho que até o Alexandre vai lembrar, um tempo atrás a gente estava conversando sobre isso, que a gente tem uma visão aqui, uma cultura de produzir estoque para o cliente, né? E aí a gente começou a usar fortemente o AP para mostrar os cenários e a visão, né, para a diretoria. E cada vez ficou, né, então, dando o exemplo, né, da gente fazer as reuniões com a diretoria, né, apareceu muito claramente que a gente tinha estoques e a gente não estava faturando, vamos falar assim, né? Então, a gente tem cenários que propiciam a gente poder ver esse tipo de informação, né? Então, para melhorar o planejamento, né? Então, ser mais assertivo, usar os recursos que realmente a gente precisa para atender os canais, né? Que precisam de abastecimento, né? Dos nossos produtos. Então, a gente tem, hoje em dia, a gente está usando bastante para fazer os cenários e, com certeza, né? A gente tem as nossas reuniões todo mês com a diretoria, né? Então, participam, né, todos os nossos diretores, né? Desde o nosso CEO, que sempre participa também e é fundamental que participe também, né? A gente tem uma frasezinha, a gente sempre fala aqui, né? No S&OP a gente trabalha o one set numbers, então todo mundo trabalha com o mesmo número, né? Então a gente consegue levar uma informação para a diretoria baseada nas simulações do AP, para lá a gente sair com um número único, né? Então justamente ele nos leva para esse caminho para poder ter a tomada de decisão, né? E ali a gente faz simulações, projetando estoques, né? Projetando política, né? Quando a gente vai ter uma política de estoque dentro do que a gente tem, né? De condições, né? Dentro das capacidades, enfim. Então, a gente sempre está utilizando a ferramenta para poder gerar esses cenários e dar uma visão mais assertiva possível para a diretoria. Legal, legal. Eu lembro até hoje, a primeira vez quando a gente começou o projeto, o kickoff do projeto, foi um kickoff em que os diretores todos participaram, as áreas, gerências, coordenações, os líderes, a produção, né? Eu lembro que isso chamou muita atenção porque tinha uma mobilização muito grande, né? Você acredita que a participação direta da diretoria é relevante assim para o sucesso de uma iniciativa como essa? Então, eu acho que é fundamental, né, Marcel? Além da participação e o kickoff, teve champanhe também, tá? Porque a gente até comemorou, porque é um desafio grande, né? A gente sabe, né? Mas, assim, é fundamental o apoio da alta direção, né? Porque dá peso, né? Dá valor àquilo que a empresa está investindo, né? E também porque, como eu falei, é o one set number, a gente busca todo mundo, né, trabalhar com um número único, né, então não adianta, né, o próprio S&OP prega muito isso, né, que, mas eu vou produzir mais porque eu tenho que ter um custo menor, uma eficiência melhor, não, eu vou, né, então, assim, não tem uma área ou outra, né, é aquilo que é definido, né, como um número único para o resultado macro melhor, né, do negócio, né? Então, eu acho que é muito importante, e aí a diretoria faz parte, com certeza, né, porque a sinergia ocorre quando a gente tem a diretoria engajada no projeto, né? E aqui a gente teve um privilégio, uma felicidade muito grande do apoio da diretoria, né, desde o início da ideia do projeto, né, até a gente ter aí o kickoff, como tu comentou, e eu brinquei, na verdade é verdade, a gente teve até uma comemoração, porque a empresa sabe da importância, né, desse projeto, né, e todos os outros projetos, né, que alguns a gente já falou aqui, mas, né, outros que a gente vai poder avançar também com o uso da ferramenta. A gente está numa frente grande aqui, inclusive com uma abertura de uma área aqui que a gente chama, né, da Karsten Digital,
que quando a gente fez a integração com as pessoas dessa equipe que entraram agora, eles ficaram muito contentes em saber que a gente já tem uma ferramenta ERP, né? Sabendo da importância e a possibilidade que ela nos dá também para informações, né? Para conexão com o cliente, enfim. Acho que a gente está bem em linha aí também com a estratégia, né? Porque a diretoria está nos apoiando nesse sentido. Pô, que legal, que legal. Uma área bem voltada para a transformação digital, então. Sim, sim. Então, Wagner, esses depoimentos que você está nos passando aqui são valiosíssimos. A gente consegue ver muita experiência, né? O nível de maturidade que vocês chegaram. Vocês estão aí num seleto grupo de empresas que pode afirmar que trabalha já de uma forma bem completa com a ferramenta APS, tanto para o scheduling quanto para o planning, né? Um nível de maturidade bem interessante. Mas já encaminhando um pouco para o final, eu queria que tu passasse aí para o pessoal que está nos ouvindo uma dica, né? Um conselho para quem está iniciando essa jornada, tipo de ponto de atenção, aonde deveria focar assim, a sua atenção para dar esse passo. Né? Uma ótima pergunta. Mas assim, eu entendo agora, né? Vamos falar assim, né? Agora é fácil falar, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que começar do mais difícil, né? Não adianta, não é igual a prova, né? Que os professores falam assim, ó, faz as mais fáceis primeiro, né? No nosso projeto aqui, eu entendo que a gente tem que estressar e investir tempo no mais complexo, porque depois o mais simples é fácil de resolver, né? Então, assim, a gente tem os desafios maiores aqui, né? Como vocês participaram bastante, né? Fluxos de beneficiamento, né? A complexidade da competição de linhas de produção. Então, acho que cada empresa tem que olhar para a sua maior dor, vamos falar assim, né? E atacar ela primeiro, né? Eu acho que esse é uma dica que eu dou, assim, né? Eu acho que a gente aprendeu aí com esse projeto e a gente tem que atacar o maior problema primeiro, que os demais, assim, a gente consegue contornar, vamos falar assim, né? Mas acho que é uma boa dica aí para quem está pensando em avançar nessa jornada aí. Aí o resto tira de letra. Muito bom. Wagner, agora algumas perguntas um pouco mais pessoais aí para a gente, né, entender um pouquinho mais do teu perfil e a gente compartilhar um pouquinho disso. Você tem alguém que me inspira muito, tanto profissionalmente quanto pessoalmente? Alguém que você gostaria, né, de trazer para cá, que você se espelhe? Pode ser profissional, né, do ponto de vista profissional, pessoal. É uma bela pergunta, né? Mas eu não vou pensar muito para responder, não. Eu acho que o meu pai é uma pessoa assim que me inspirou muito, assim. Eu até confesso que eu demorei um pouco para enxergar nele uma inspiração, né? Falo isso abertamente, né? E já falei isso para ele também. Mas é uma pessoa humilde, teve uma infância complicada, difícil, né? Mas criou os filhos aí com todo o amor que ele entendeu que é o melhor que ele podia nos dar, né? Então, ele é motorista de caminhão, né? Tinha sua renda limitada, nunca estava em casa, sempre fora, né? Mas sempre buscando trabalhar com afinco e com dedicação aí, principalmente para formar os filhos, né? Eu sou o filho mais velho, né? Sou formado, tenho uma carreira aí já, né, pela frente. A minha irmã, meus dois irmãos, minha irmã e meu irmão já são formados também. Todas as faculdades de nós três, ele que pagou. Então é um orgulho assim para ele e para nós ter também esse presente dele. Então assim, eu vejo que ele é uma inspiração por nos entregar aquilo que ele tinha de condição de melhor e fazer, né, tornar a nossa vida melhor do que ele teve. Então, eu acho que ele é uma inspiração muito forte para mim. Que bacana. Muito batalhador, né? Bem Deve legal. estar bem orgulhoso aí, né, dos frutos que gerou. Mas então, Wagner, encerrando um pouco aqui a nossa conversa, a gente sabe que muitas pessoas, né, estão aí num momento de receio sobre para que lado andar, o que fazer, né? Quando que vocês decidiram dar um passo a mais, né? E o que vocês sentiram que era necessário para avançar no sentido desses projetos todos que a gente falou aqui? Então, eu vejo, né, que
a gente também está num momento bem importante aqui de entender que o investimento em tecnologia é um caminho sem volta, né? Então, se a gente postergar, cada vez mais a gente vai ficando para trás, né? Então, aquilo que eu acho que até comentei anteriormente, né? Vamos pegar na mão, a gente consegue resolver, né? O papel, né? Vamos fazer no Excel, né? Isso na prática, quando a gente está num momento de menor complexidade, enfim, né? Até vamos dizer que funciona, mas com a dinâmica, né, dos mercados cada vez mais, né, mudando muito rapidamente, né, a gente não tendo suporte, né, e uma base, né, de tecnologia para poder, né, trabalhar, e aí eu falo, né, especificamente de uma ferramenta do AP, que a gente está dando ênfase, né, é muito difícil a gente ter como tomar decisão rápida, né, e ser assertivo, né, também nas decisões, né. Então, eu vejo que não é um caminho sem volta, né. É um caminho que só tende a crescer, né, porque, né, nos dá uma possibilidade de a gente ter, né, apesar do nosso solo tá úmido, né, tá difícil de pisar, né, tá instável, né, mas ele ajuda a dar uma base um pouco melhor para nossa caminhada aí, né. Eu acho que é um caminho sem volta e a gente deu esse passo aí, né, muito importante no ano passado, a gente já vem colhendo bons frutos aí e tende a expandir muito mais ainda com outros projetos interligados a essa ferramenta. Então, com certeza. Basicamente, a gente pode empurrar, a gente pode postergar, mas a gente não pode fugir do caminho que tem, né, de digitalização, né? Legal, Wagner. Pô, muito obrigado aí pela tua participação. É sempre um prazer aí a gente tá conversando. Uma pena que nessa situação atual remotamente não dá nem para tomar um chopinho aí, né? Mas, né? Mas bom, tudo vai voltar ao normal aí, esperamos aí o mais cedo possível. Espero que a gente possa, né, tá se reencontrando aí o mais cedo possível. E queria deixar esse agradecimento, né, Xande, também, né? Muito obrigado, tenho certeza que o pessoal todo está valorizando bastante aí todas as experiências, os depoimentos valiosíssimos aí da experiência de vocês. E muito obrigado aí por esse papo. Muito obrigado, hein? A gente espera estar junto aí nessa jornada daqui em diante, né? Exatamente. Não, legal, eu agradeço também, né? Sempre um prazer aí estar conversando com vocês aí. 2 feras aí que a gente vem trabalhando junto há um bom tempo. Conheço de algum tempo aí vocês, né? E são ótimos parceiros, né, pra gente aí. A gente está sugando bastante do conhecimento de vocês, do suporte que vocês vêm nos dando aí também, né? Então, sempre à disposição aí. Espero que todo mundo tenha aproveitado um pouquinho desses minutos aí. Um abraço para vocês aí. Valeu. Beleza? Obrigadão, Wagner. E vou aproveitar aqui o fechamento para fazer um pedido para vocês, né? Lembrar de dar o like no vídeo, né? De se inscrever no nosso canal, né? De ligar a sinetinha dos vídeos aí para sempre estar de olho nas novidades, né? E compartilhar esse vídeo aí com todo mundo aí que está adentrando dentro desse universo aí de supply chain, de APS, de planejamento, programação, que é super importante, né? Eu aproveito para dizer também que esse é o nosso último episódio do ano de 2020, né? Então a gente vai estar entrando em recesso final de ano, né? Estourando os champanhes aí de final de ano, comemorando um pouquinho, e a gente volta no ano que vem aí com mais conteúdos para vocês, né? E com mais convidados, com mais temáticas aí, desenvolvendo tudo que é relacionado à tecnologia, supply chain aí para vocês, tá bom? Ciborgues da Indústria desejam um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, um grande abraço a todos, até a próxima!